Boa noite para quem está aqui ao vivo na aula e muito bem-vindo para você que está me assistindo na gravação dessa aula 9 das Mulheres Sábias, onde estamos estudando o livro A Ciranda das Mulheres Sábias. Eu vou começar hoje os nossos estudos na página 60 do livro e eu quero começar com uma frase que ficou muito marcante na última aula, pelo menos para mim, que vai dar início a bastante coisas aqui que a gente vai papear hoje. E, começando, ela diz assim: escolher tornar-se mais sábia significa sempre escolher aprender de novo. Independentemente da idade, condição ou situação, o espírito da avó significa ensinar que lutar para crescer em sabedoria e reformular e criar vida nova são atos de inteligência. Ser uma grande avó significa ensinar os caminhos do amor e da compaixão aos mais novos, porque os conselhos e advertências da avó, com frequência, podem ajudar a impedir deslizes dos mais jovens. E caso não tornem os mais jovens de imediato mais sábios, conseguem ajudar a extrair sentido daqueles deslizes quando resultam em desnorteamento ou tristeza. As ferramentas mágicas que a avó arquétipa usa para a transformação não mudam há milhares de anos. Sempre é a mesa da cozinha, a luz do lampião, uma única vela, a música, o ritual, o insight, a intuição, a sopa, o chá, a história, a conversa, o longo passeio, a confissão, a mão amorosa, o sorriso brincalhão, a sensualidade bem resolvida, o senso de humor malicioso, a capacidade de examinar os outros e ler sua própria alma, a palavra gentil, o provérbio, o coração atento, a perspicácia para, quando necessário, proporcionar aos outros a experiência angustiante do olhar. Essa parte do livro, se nós olharmos só na condição de uma avó passar isso para nós, seria um pouco óbvio e realmente é um arquétipo de vó. Mas a pergunta sempre provocativa aqui é: o quanto você é sábia e já adquire todas algumas dessas peculiaridades do arquétipo da avó? Eu, por exemplo, adoro uma mesa de cozinha. Eu adoro receber pessoas para que eu possa conversar ali e gosto de proporcionar meia luz, luz de velas para alguns encontros. E eu acho que eu já estou ficando bem avó mesmo, com esse arquétipo. Adoro uma música, adoro um ritual. E o afago da mão amorosa, para mim, desde muito nova, é uma das coisas que eu tenho mais sensibilidade e tesão de sentir, tanto eu recebendo quanto eu afagando. E o sorriso brincalhão, quando as coisas estão muito tensas, aquela piadinha. E uma coisa que, duas coisas dessa leitura que eu acho que são muito interessantes é o coração atento. E a sensualidade, como ela fala aqui da sensualidade, a sensualidade bem resolvida. Cara, essa questão da sensualidade bem resolvida, meu gatinho resolveu acessar aqui o WhatsApp do telefone com a patinha. O coração atento e a sensualidade bem resolvida é uma das coisas que a gente pode passar uma vida inteira sem acessar, sem acessar na nossa sabedoria. E, assim,
Se você está assistindo a aula e quiser falar no grupo de Mulheres Sábias, ou você que está no YouTube não pertence ao grupo de Mulheres Sábias e quiser escrever aqui sobre esses dois pontos que eu vou desenvolver um pouquinho, fica à vontade. Vamos começar pelo coração atento. Quando nós temos um coração atento, nós escutamos o nosso coração, é aquele momento em que alguém vai conversar conosco e o nosso coração ou aperta, ou acelera, ou dá um nó na garganta. Essa nossa região do corpo, ela fica mais sensível a acontecimentos e a gente começa a sentir mais. Isso pode mexer muito com as nossas emoções. Nós podemos sentir todo tipo de emoção: alegria, tristeza, amor, ódio, raiva, leveza, medo, entrega, culpa, alívio. Quando que você depara com situações na sua vida e já tem aquele momento em que está atento ao seu coração e respira fundo e sente aquela conversa que às vezes não é tão agradável a você, sente a presença daquela pessoa ou a situação daquele momento no trabalho, num momento familiar, em que seu coração está atento, simplesmente atento. Ou um bichinho está do seu lado, ou seu filho vem conversar com você, ou um amigo ou amiga vem ao seu encontro conversar e pedir auxílio, ou você estar atento ao seu próprio coração, permitindo e percebendo que você precisa de auxílio e de ajuda. Estar com o coração atento é um ato de humildade, onde a gente pega o nosso orgulho e coloca um pouco de lado, a nossa vaidade coloca um pouco de lado e começa a trabalhar a aceitação das coisas dentro de nós. E aí vem, sim, o sorriso brincalhão, aquela coisa mais amena que toda avó tem. Mas tem avós que não têm cronologicamente na vida, né, com a idade. E por isso que é um arquétipo. Então, qual é o seu arquétipo de avó de todas essas coisas que eu falei? E a segunda coisa que eu tenho muita atenção ali e eu me percebo é a sensualidade serena que ela fala. Durante muito tempo na minha vida, muito tempo no sentido de mulher já, ali depois dos 30 anos de idade, 20 e poucos anos, 28, eu tive o início de uma sensualidade exacerbada, aonde eu queria ser vista, eu queria atenção. E eu entendia que sensualidade ali naquele momento para mim era ser amada. E foi aí que eu deturpei, passei a deturpar o ser amada, ser respeitada, ser valorizada, sentir amor e dar amor, num lugar de, se eu for sensual, eu vou receber o amor do outro. Se eu for sexy, eu vou receber o amor do outro. Se eu gritar por atenção numa roupa mais ousada, num olhar mais feroz, numa sensualidade mais erótica e mais pornográfica, imitando os estereótipos que são ditos para nós enquanto sociedade, eu vou conseguir a atenção dos homens. E, lógico, se eu conseguir a atenção sexual dos homens através da minha sensualidade, eu vou ser amada. Isso foi uma das grandes ilusões minhas entre os 26 anos de idade até quase 40 anos. E foi aos 40 anos que me deu um boom, porque eu só recebi dos 26 aos 40 anos rejeição dos homens. Eu era literalmente abandonada, porque eu era extremamente sensual, mas eles não queriam uma mulher sensual.
para namorar, para casar, para ser companheiro. Eles queriam só dar as pegadas mesmo. E foi aí que também, junto com isso, eu fui entendendo, dentro do autoconhecimento, o que era uma sensualidade agressiva e animalesca. Agressiva, instintiva, animalesca não pejorativamente, ok? Mas é o que mais acontece hoje nas mídias sociais, e graças a Deus, na época que eu tinha essa idade, não tinha mídia social como hoje ela é. Senão teria me perdido, de fato, como muitas jovens eu vejo se perder na sua sensualidade, que não é serena. A sensualidade exacerbada, para quem não sabe, e eu aqui falando num arquétipo de avó, porque já passei por isso, ela está ligada diretamente ao a você estar masculina, você está mais yang. Por quê? Porque quando eu coloco uma roupa muito sensual, eu sou muito sensual, eu acabo sendo a caçadora. Né? Eu é que vou atrás da caça, eu é que vou atrás de ser desejado. E é o que está acontecendo hoje em grande massa. Os homens, por sua vez, precisam ser atiçados para caçar. Como eles não estão sendo, está tendo muita mulher à vontade e deixando de ter o mistério do corpo, o mistério da sua maneira de ser para um homem e não colocar dificuldade para esses homens, porque elas estão e nós estamos, se bobear, muito na caça, a busca de homens e colocando uma sensualidade exacerbada, além da gente ficar no masculino, deixa de ter o instinto caçador de um homem a nos buscar. Isso é extremamente masculino e nada sábio. E eu gostaria de trazer desse trecho do livro quando ela fala da sensualidade serena. E a sensualidade serena, ela é cheia de mistérios, ela é cheia de mãos, ela é cheia de olhares, ela tem trejeitos carinhosos, ela tem atenção com o outro, ela tem poucas palavras, e ela tem muito menos sex appeal. Mas sex appeal, a sensualidade pode ser uma leveza de mão, de você pegar a mão e trazer para cá, de você tocar ou olhar num mundo em que está extremamente virtual. A gente deixou de ter esse contato com o outro e trazer uma sensualidade mais serena. E haja visto que nós vemos muitas mulheres maduras, já avançadas, com uma sensualidade serena que a gente, enquanto pessoas, enquanto jovem, não consegue explicar como aquela mulher consegue ser assim, suave, misteriosa, precisa, carinhosa. Isso é uma sabedoria da sensualidade mais madura, digamos assim. E outra parte do livro, que já é na página, deixa eu ver aqui, 61, onde ela fala de uma situação de mulheres que têm o conhecimento e esse conhecimento, muitas vezes, vem através de vários desafios pela vida. E é simplesmente nesses desafios que essa mulher ela cresce mais, né? Ela consegue uma bravura. E aí ela fala assim: isso significa um ato de criação básica, mesmo que não seja inteiramente certo ou seguro, um ato que encarna a vida da alma, a compaixão e um ato de amor.
fato de uma mulher em processo permanente de dor, tornar-se mais sábia, está constantemente se reenraizando na vida da alma e em um extremo ato de liberação. Ensinar os jovens a fazer o mesmo significa significando que qualquer uma com menos conhecimento, menos experiência do que ela própria é o extremo ato radical revolucionário. O que significa isso? Que você não precisa ter a idade de uma avó para ser sábia. À medida que você vai tendo um conhecimento, mais experiência e um conhecimento maior do que aquela ou aquele que passar pelo seu caminho, você já se torna uma sábia. E que isso é revolucionário. E você só consegue atingir isso quando você encara a vida com a alma e com compaixão e amor por tudo que você passa. Eu achei isso muito mágico, porque quantas vezes nós normalmente passamos pela uma situação muito desafiadora na nossa vida, com perdas, com transformações, com mudanças radicais, com doença, e a gente tem pouca idade cronológica, mas adquire uma grande sabedoria por aquela experiência que a gente passou. Então, a gente às vezes aprende coisas que um outro da nossa própria idade, ou até mesmo com mais idade, não tem ainda a sabedoria. E isso significa o quê? Significa que você. Só um instante aqui, acho que eu fiz. E. Desculpem. Então, essa sabedoria, ela é que está inerente em nós. Ela não depende de idade. Então, quantas vezes você vai empregar na sua vida a sabedoria de você ser a fonte inspiradora de alguém? Porque logo a seguir, na página 62, ela diz o seguinte: a inspiração, a partir das inspirações das nossas ancestrais, que somos herdeiras, nós somos herdeiras, né, de nossas mães, avós, bisavós, tataravós, e ela fala que elas nos inspiram agora. Então, ela fala das dores que essas mulheres do nosso passado passaram e hoje, direto ou indiretamente, nos inspira. E automaticamente nós vamos ser inspiradores para próximas gerações da nossa família, dos nossos, que seriam nossos filhos, mas também de pessoas do agora, amigos, parceiros de vida. Toda pessoa que cruzar no nosso caminho, nós podemos ser inspiração. E aí, sim, tudo começa, né? Porque nós aprendemos a passar por momentos oscilantes, por desafios, pela nossa própria escuridão. É através, inclusive, da nossa própria escuridão, quando a gente passa pelas nossas maiores sombras, maiores trevas, é que a gente consegue enxergar a luz da gente mudar e ser uma nova e melhor versão. E isso, de novo, eu gosto de trazer que esse livro não fala de idade, ele não fala que uma mulher sábia tem que ter 20, 30, que ela tem que ter 50, 60 anos. Ela pode ser uma mulher sábia aos 20, aos 30 anos, e de pequenas sabedorias a gente vai alcançando grandes sabedorias. E isso a gente tem que estar com o coração atento, com a sensibilidade atenta, tem que estar aquela lista, saber ter momentos ritualísticos, saber escutar uma música, saber dar um sorriso, saber ler a alma e ter gentileza com o outro. Isso tudo, para mim, existe um vínculo muito, muito grande. E para ser sábio tem que ter cada nuance dessa. Desde a nossa primeira aula até aqui, nós temos um link de como ser sábio, independente da nossa idade.
Porque uma mulher iluminada, uma mulher que se torna assim, que conseguiu colocar luz nas suas trevas, nas suas dificuldades, nos seus desafios, na sua escuridão, ela por si só consegue encontrar na própria alma a sua maior parte de luz, luz que iluminou suas sombras, que iluminou seus medos, que iluminou suas raivas, que iluminou seus momentos mais dificultosos de não saber, de ter certeza de nada. E com isso, ela acaba iluminando quem passa por ela, inclusive outras mulheres. O meu papel aqui hoje é como ser interlocutora, né? Mas eu agora falei da parte da minha sensualidade, que pode servir para muitas mulheres que vierem assistir essa aula. Então, eu estou tornando uma experiência minha de conhecimento, e eu estou passando isso, e eu estou contando uma treva que eu iluminei e que eu trouxe até aqui. Então, percebem que se eu contar isso para vocês, pode ajudar muito a uma de vocês, e se vocês contarem coisas de vocês, pode ajudar a outras mulheres. Essa é a ideia de você formar uma grande tenda de mulheres sábias, porque nós não temos a sabedoria absoluta, né? E a gente hoje está numa fase que está muito difícil encontrar mulheres que estão topando ser a inspiração uma da outra, porque tem muita competição, tem muita comparação. A gente está vivendo uma era, uma geração dos últimos 20, 30 anos de disputa de quem tem um corpo perfeito, quem tem um rosto perfeito, quem é perfeita, ter mãe perfeita. Não existe isso, existem experiências e trocas. E isso são fontes inspiradoras, diferentes de competição, percebem? E eu acho que isso é muito legal a gente refletir. Eu acho muito legal trazer isso aqui para a aula, que depois da aula a gente vai ter algumas discussões no grupo das Mulheres Sábias, mas que essas coisas foram um pouco derrubadas no passado tempo e impede um pouco o nosso crescimento e nos adulterar como mulheres e nos tornarmos cada vez com sabedoria ancestral. Coisas que não aconteciam há 100 anos atrás estão acontecendo de uma forma brusca hoje. Infelizmente, nós não estamos passando por uma fase de muita união. E outra coisa que eu observo é nós, mulheres, estamos com medo muito grande de passarmos pela experiência. Estamos muito previsíveis, logo estamos muito masculinos. Isso é bom frisar. Quando a gente tem o controle demais, a gente tem medo de ter um filho, a gente tem medo de amamentar, a gente tem medo de se aventurar numa relação e ser a doadora dessa relação, a gente tem medo de se entregar, a gente está deixando muito de ser feminina e de passar por uma experiência. Coisas que nossas avós, as nossas bisavós, elas não tiveram medo, porque elas passaram por momentos muito dificultosos de atravessar em navios e passar por guerras, e elas não deixaram de ser a companheira dos homens delas, e nem a mãe acolhedora, e nem se tornar uma avó doce, mesmo com as adversidades. E a gente hoje está com muito medo de passar por adversidade e querendo prever, né, uma prevenção, uma segurança que, gente, nunca existiu. Então, vamos ser um pouco mais soltas, um pouco mais livres para passar pelas experiências. Essa é a minha visão. Só assim a gente vai se tornar sábio. Sabe por quê? Porque tem uma passagem nesse livro que ela conta que conheceu tias dela que vieram da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, e essas tias da parte de pai delas, que vieram muito ferradas, se confrontavam com tias da parte da mãe dela que eram mais politicamente corretas nos Estados Unidos e tudo mais. E ela aprendeu muito mais com as tias que vieram da Segunda Guerra Mundial, que eram muito ferradas, do que com as tias politicamente corretas dos Estados Unidos, da parte de mãe. E é isso que eu acho muito legal e revelador, né? Porque ela fala
que elas ensinou de verdade para ela, né? Sobre os recursos. Olha, ela fala assim: ela me ensinou de verdade sobre os recursos interiores de cada uma delas, que são os verdadeiros aprendizados da sabedoria e da força, carregados no coração do tempo que elas acumularam experiência, mesmo em momentos de sofrimento. E assim gerando maior consciência, e eu pude aprender com elas, com essas tias que vieram da guerra. E é exatamente sobre isso que eu estava falando. Nós estamos passando por uma fase que a gente está com medo de passar por experiências. E logo, como é que a gente vai ensinar aqueles que vêm mais novos aí a ter uma segurança que a gente não consegue garantir, porque a vida é movimento e é imprevisível? Então, são todas essas coisas que a gente tem que avaliar, tá? Eu vou fechar essa aula de hoje com uma pergunta, né? O quanto de experiência você está passando para você se tornar sábia? O quanto você está se entregando para deixar acontecer as coisas na sua vida e você ter o que contar e se tornar realmente sábia? Nós realmente estamos atravessando uma geração de mulheres muito previsíveis e com medo de amar, de se entregar para a vida. E isso não nos tornará sábios. Seja uma mulher perigosa, porque só uma mulher perigosa é aquela que volta a crescer. E a mulher que volta a crescer, ela não para mais. Então, essa é a reflexão de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa e deixado algumas reflexões para você nessa semana. E a aula 9 termina por aqui. Sigamos com os nossos estudos. Se você não participa ainda do grupo Mulheres Sábias, eu vou deixar aqui o link. Você pode entrar no grupo e assim participar das aulas ao vivo, que rola semanalmente, onde você tem a oportunidade de não só ter a aula das Mulheres Sábias, como no início das aulas você também ter o privilégio de fazer uma terapia aberta, coletiva, trazendo o que pode rolar na aula, na semana da gente, falando assuntos bem atuais e importantes para o nosso autoconhecimento. Até a próxima aula.